Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Nós vamos começar o nosso próximo painel. Peço que todos venham para o auditório, podem começar a tomar seus lugares. Muito obrigada, pessoal. Bom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Brasil Conference at Harvard and MIT. Agora nós vamos começar um painel que tem como título Potência, a favela como força de transformação social. Nós recebemos agora o palestrante, recebemos ele com muita honra, Preto Zezé. Preto Zezé... Preto Zezé é uma das maiores lideranças das favelas brasileiras, cofundador da CUFA, Central Única das Favelas, e presidente da CUFA Rio de Janeiro. É um empreendedor de destaque, conselheiro do BTG, colunista do O Globo, curador do Prêmio da Música Brasileira, membro da bancada do programa Domingão do Hulk, produtor artístico e musical, escritor e ativista. Filho de um casal de retirantes, com mãe doméstica e pai pintor da construção civil, foi criado na favela das Quadras, em Fortaleza. Além de seus diversos papéis, Preto Zezé tornou-se uma figura de grande destaque nas causas sociais do Brasil e no debate sobre o racismo no Brasil e sua relação com a desigualdade social. Muito obrigada por ter aceitado esse convite para vir palestrar na Brasil Conference. Estamos todos muito honrados. E como moderador, nós temos André Menezes, chefe de diversidade da Brasil Conference, nascido e criado na periferia de Guarulhos, em São Paulo, e ex-aluno da Universidade de Harvard. A palavra é de vocês. Puxaram a capivara mesmo. Que é isso? Agora foi. Boa. Bom, primeiro, Preto Zezé, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Para mim é uma grande honra estar aqui, dividindo esse espaço com você e conversando com você. Bom, vamos lá. Eu queria começar falando sobre a CUFA. Né? Eu não sei se todo mundo que está aqui sabe o que é a CUFA ou o que a CUFA faz, qual o impacto que a CUFA ela traz e ela causa. Então, eu queria começar, se você pudesse falar um pouco, contar para a gente o que é a CUFA e o que a CUFA faz. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, tá? Estou me sentindo super em casa. Foram 20 horas de voo, eu estava até brincando hoje, mas a gente reclama hoje de 20 horas de voo, mas já peguei 75 horas de Itapemirim, então tá mole. Agradecer o convite, também estou muito feliz de estar aqui, eu acho que é uma iniciativa, a 11ª já de vocês, é isso? E é um desafio, geralmente a gente sai do nosso país para ir para outros países, principalmente os Estados Unidos, para ver os americanos falar bem deles mesmo. Então a gente vem para um lugar que os brasileiros são a pauta e as coisas que a gente faz no Brasil também dentro de terras americanas. Eu acho que um pouco essa, não digo nem inversão de papéis, eu digo que a volta ao papel normal é uma coisa bastante bacana. Então parabéns para vocês que conseguem pautar a agenda brasileira dentro do território americano. Porque todas as coisas que eu vou fora do Brasil, que é nos Estados Unidos, é só para os americanos falarem bem deles mesmo. Então, salva de palma para nós. A outra coisa é que a CUFA, quando ela surgiu, ela foi fundada há 30 anos, vai estar caminhando para os seus 30 anos. O fundador é o Celso Ataíde, começou no Rio de Janeiro e se espalhou por todo o Brasil. A gente já está em mais de 60 países, inclusive nos Estados Unidos e aí em Boston também. Aqui a embaixadora é a Denise, que está aqui, nossa embaixadora da CUFA daqui de Boston. A gente surgiu com uma coisa muito básica. Se eu disser para vocês que imaginavam que a CUFA ia virar o que virou hoje, eu estou mentindo, ninguém sabia, que sempre foi uma maluquice do cacete. Você pergunta como é que é o método da CUFA de trabalhar. Eu disse, é tipo um método foda-se, né? Porque ninguém entende como é que a coisa vai dar certo. Porque a primeira lógica foi escolher pessoas que não seriam as pessoas aprovadas no RH de empresa nenhuma. Então, eu lavava carro na rua. Então,
o cara vai lá me escolher e dizer que eu vou ser um líder de uma instituição que presta, é óbvio que eu não vou acreditar, ainda mais daquele jeito carioca do Celso, malandrão, um cara que era camelô na rua também, morou na rua. Eu falei, pelo menos igual a mim, ele tem um histórico parecido, então vou ali dar 50% de credibilidade. E acabou que a CUFA se espalhou durante a pandemia ali, 19. A gente estava em umas 870 favelas no Brasil. Quando veio a pandemia, foi tipo aquelas experiências de cientista que vira super-herói, né? Que bota aquelas fórmulas e vira um negócio superpoderes. Ao invés da CUFA se acabar, a gente se acabou num dia. Tipo, ano passado eu morri, esse ano eu não morro, como diz o meu conterrâneo Belchior. E a gente terminou a pandemia em mais de 5 mil favelas. A gente arrecadou R$1 bilhão. E o trabalho que a gente começou lá de formar lideranças, de produzir agendas positivas e levar essa agenda para o poder público, poder privado, ele se alastrou por todo o país de um jeito que a gente começou a criar empresas, a gente começou a ampliar negócios, a gente começou a colocar o social num lugar de debate sobre investimento e economia, e não mais somente de caridade e filantropia. Então, ao invés das empresas darem coisas para nós, deixarem lá uma data comemorativa, as empresas passaram a virar sócias dos negócios que a gente desenvolvia. Eu estava falando agora para o André, recentemente, que a Amazon está num negócio com a gente que queria negociar uma operação toda de logística que a gente aprendeu e desenvolveu durante a pandemia. A gente disse, não vamos vender não, vamos dar só um pedacinho, né, para eles e tal. Então a CUFA se tornou esse grande movimento que pauta as agendas da favela num lugar de potência e não somente de carência e tragédia. Muito bom. E, Zezé, igual você comentou, durante a pandemia, a CUFA ela conseguiu arrecadar aproximadamente R$1 bilhão e ela conseguiu atingir positivamente milhões de famílias. Eu queria te perguntar, por que você acha que o Estado ele não consegue se mover com essa mesma eficiência e com essa mesma capilaridade que a CUFA conseguiu e consegue? O que falta para o Estado também conseguir se mover assim? A verdade é que o Estado brasileiro foi parido não para gerir os interesses da maioria da população, mas de pequenos grupos econômicos. Né? Basta você olhar o que é a composição do Congresso Nacional, a quem ela pertence, a quem ela atende, quais são as pautas que estão em andamento. Então, a estrutura de poder brasileira, ela não foi pautada, e aí o Estado está nesse pacote para atender a maioria da população. Eu vejo os empresários reclamando da insegurança jurídica, mas qual é a segurança que um cidadão tem de que um programa social que é exitoso, quando um político sai, o outro vem e desmancha, ele não tem segurança nenhuma. Então, isso é a confusão do Estado. A outra é que as pessoas não sabem nem como é que acessa esse Estado. Agora que a gente está falando de participação popular e tal, e é uma participação meio meia boca, porque a participação que não fala de orçamento. Então, se você está tendo uma política que não tem dinheiro, esquece, vai ficar legal, a foto está lá democrático, o gestor vai postar a foto com um monte de gente, com LGBT, com negro, com índio, mas sem orçamento não vai sair daquela foto. E é isso que está acontecendo muitas vezes, que é uma diversidade e a inclusão de enfeite, né, decorativo, como dizia, né, como falaram do presidente Temer, né, até brinquei com ele hoje isso. Então, acho que esse é um lado. O outro lado é que o Estado, no Brasil, ele é feito para manutenção de mais concentração de riqueza na mão de pouca gente. Então, é óbvio que esse Estado não iria estar presente onde a maioria da população precisa. E muitas vezes o Estado, quando ele vai funcionar nesses territórios, ou ele atrapalha o que está sendo feito, ou ele vai servir como instrumento de controle e manutenção dessa ordem que mantém o dinheiro na mão de poucas pessoas, ou muitas vezes o que chega é ainda muito precário, e os políticos usam isso como um favor. Ainda bem que saiu uma pesquisa agora que a população começa a entender que as políticas sociais não são um favor de nenhum político, seja ele de esquerda, de direita ou de centro, mas é um direito da população, até porque o dinheiro que está lá é nosso e os gestores estão lá para serem nossos funcionários, que vão sair daqui a 4 ou 8 anos, dependendo da preferência. Então, acho que tem um pouco da composição do Estado, um pouco da forma de fazer política, que as pessoas acham que política é coisa de político, e tem um próprio jogo político que é feito para deixar o cidadão em casa e criar falsos heróis ou então síndicos das nossas agendas. E a gente deveria participar mais, né? Então, a ausência do Estado, e eu não sou defensor de que ONG substitui o Estado, tá, gente? Eu sou defensor de que a sociedade mobilizada faz com que o Estado invista nosso dinheiro de maneira eficiente, faça a política pública funcionar e empurre os gestores para uma agenda que é do nosso interesse, que é uma agenda pública, que não é de nenhum político, de nenhum partido, é nossa, da sociedade. Muito bom, obrigado. Eu encontrei um dado bastante interessante, que as favelas no Brasil, elas abrigam cerca de
de 17 milhões de pessoas. E isso gera um potencial econômico estimado em 167 bilhões de reais. De que maneira você acredita que a gente consiga fazer com que os setores financeiros do Brasil comecem a enxergar as nossas comunidades como uma potência e não um problema? Isso aí foi um desafio que a gente passou na pandemia, né? Muitas empresas que doavam para nós, elas começaram a ver, tipo a Petrobras e a Vale do Rio Doce, que fizeram na época doação de gás. Elas começaram a ver que a gente criou um aplicativo de transparência que fazia com que a pessoa tirasse um ticket e ela fosse num depósito de gás e com esse ticket ela fazia um reconhecimento digital e chegava dentro da plataforma que a pessoa retirou o gás. E só poderia ser aquela pessoa, para ninguém vender o ticket, ninguém trocar o ticket. Então, esse sistema, a própria Petrobras começou a pegar para trabalhar com os postos que eram amigos e parceiros dela. E a gente começou a produzir outras tecnologias. Nisso, essa questão de entrega, por exemplo, virou uma logística de empresa. A empresa que emprestava os depósitos e os carros para nós, quando terminou a pandemia, como a gente entrava em muito lugar que ninguém entrava, a empresa, vamos montar aqui um negócio de logística, como a gente já tinha uma experiência no Rio, formado inclusive com pessoas que vêm do cárcere, então o cara tinha o iOS crime, a gente convertia para ele ter o iOS favela log. Então ele tinha a inteligência criminosa que era convertida para a inteligência de território de logística, então a gente acessava tudo que é lugar. E aí tinha umas motinhas, porque não entra carro em todo canto, a gente aluga um pedaço do barraco e transforma num CD dentro da favela, e isso virou uma logística que faz hoje, por exemplo, em Heliópolis, no Paraisópolis, na Brasilândia, para quem é de São Paulo, a gente está fazendo algo em torno de 1.800 entregas por dia. Então, e só com essa galera que começou sendo motoqueiro, mas hoje essa galera já é RH, já é direção, já controla a empresa, trabalha no financeiro. Então, no Rio de Janeiro, inclusive, a escala é toda só da galera que veio do cárcere. Então, hoje eles trabalham nessa operação. Eu acho que tinha um preconceito muito grande. Eu sou conselheiro de algumas empresas, principalmente das de comunicação, eu comento, cara, a gente tem que criar uma agenda que fale bem das boas práticas empresariais, das boas práticas na sociedade, das boas práticas governamentais. Quando eu vejo líder aparecer só quando rouba, político só quando rouba, empresário só quando dá merda, a gente está produzindo e empurrando as pessoas para o messianismo, para não acreditar em nada. Então, na boa intenção de fazer uma denúncia sobre transparência, sobre controle, a gente está empurrando as pessoas para um lugar muito perigoso, que é o extremismo, na verdade. Porque o cara vai para o extremismo por quê? Porque ele não se vê representado em canto nenhum, ele não vê perspectiva de futuro e ele não vê o dia D. O que mantém a gente acreditando nas coisas é acreditar que um dia eu posso fazer parte de um círculo de pertencimento. Na medida que eu tiro a possibilidade das pessoas dizer, meu filho não vai ser aquele cara bem-sucedido, meu filho não vai ter aquele curso, meu filho não vai cruzar essa linha, então eu vou para onde? Eu vou por aqui, eu não tenho compromisso com mais nada, né? Então, a gente tenta um pouco também produzir um caminho de encontro. Eu acho que a pandemia ajudou o setor empresarial, grande parte dele, a entender o tamanho do gargalo do Brasil, que é grande. Ensinou também que as empresas não terão negócios exitosos se os seus entornos forem caóticos. Então, você pode subir... E hoje no Brasil, com esse avanço da violência e controle de território, o poder público constrói uma escola, metade dos alunos não estuda porque está dentro de uma área de outra facção. Uma empresa abre uma loja, a facção ou o grupo miliciano vai cobrar um pedágio. Se não cuidar do entorno, você vai pousar um negócio, é mesmo que pousar queijo com um monte de rato faminto ao redor. Então, as empresas vão ter que, não porque tem que criar um setor de responsabilidade social, é porque o seu negócio estará comprometido. O outro elemento que a gente ajudou também a posicionar tanto os movimentos como as empresas foi que fazer a ativação de um produto, pronto, todas as marcas aqui. Aqui tem alguns parceiros nossos. Vamos aqui, iFood. Quando eu faço um documentário sobre o motoboy de São Paulo, é um documentário sobre o trabalhador que trabalha no iFood. O iFood pode patrocinar, inclusive, esse documentário. Mas o documentário fala sobre melhora na qualidade de vida dos trabalhadores do iFood, que são quem mantém a receita do iFood. Então, não há contradição em o iFood ativar sua marca, melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, que retornem mais receita. E a minha discussão não é sobre a responsabilidade social ou o custo da operação do iFood com esse trabalhador. A minha questão é que essa ação social com o trabalhador gera mais receita, que gera mais dinheiro para o iFood, e eu quero discutir esse dinheiro. Então, a gente tem que colocar o social numa agenda não de custo, mas de investimento. Então, eu vou olhar outro exemplo, Taça das Favelas que a gente faz com a Rede Globo.
Eu lembro que numa das reuniões de acionista, a nossa cota de patrocínio que a Globo põe, na CUFA, que ela é parceira nossa, ela ia para o lugar da responsabilidade social. Aí eu chamei assim os marinhos e falei, vem cá, vamos fazer um exercício. Se vocês colocam um canhão da Globo num campeonato de futebol de favela que tem 600 mil jovens no Brasil, na hora que a Globo bota o canhão, parece que tem 6 milhões. E aí eu tenho isso convertido em audiência, que aumenta a minha base de capilaridade na CUFA, porque o canhão está lá. Meu campeonato fica disputadíssimo. E, porra, uma mãe do moleque de favela, ela tem... Não tem como diferenciar a emoção dela e o orgulho do pai e a mãe do Neymar, certo? É a mesma coisa. E ela está torcendo, óbvio, ela está achando a taça da favela, o filho dela vai virar o próximo jogador, né, de futuro e tal. E quando isso vem, cria um caldeirão enorme que aumenta a audiência da Rede Globo. Se aumenta a audiência, aumenta o preço da publicidade. Se aumenta o preço da publicidade, não é social, é dinheirinho. Então eu quero discutir com a família Marinho, vamos dividir esse dinheiro para a gente crescer junto. Então a gente tem que começar a falar desdemonizadamente sobre dinheiro e sobre negócio no âmbito social. Tá bem? E aí eu acho que as empresas começaram a entender um pouco essa pegada. Tem uma nova fase agora, mas vai falar isso mais lá na frente. Boa, e puxando um gancho, como que você acha que a gente consegue, né, chegar em uma empresa, em um grande business e explicar para eles que essa atividade social ela também pode trazer lucro e gerar novos negócios? Porque eu acho que isso pode ser um desafio. Algumas empresas veem isso como um custo, né? E não como uma chance de você ter lucro e gerar novos negócios. Então, como que você consegue fazer esse approach numa empresa e dizer, olha, sim, se você ajudar o social, você também consegue ter lucro? Eu acho que espaços que nem esse aqui são importantes. Inclusive, na dica que eu dou, na próxima, vocês colocarem gente que pensou e gente que criou. Porque muitas vezes alguém que pensou e alguém que criou. E às vezes não junta os dois. Porque as conversas dois já geram um terceiro ponto. O que eu tenho visto, assim, que tenho aprendido muito, é que a gente tem que fazer uma lição de casa, assim. Eu sou um poliglota do favelês, certo? Aliás, nos Estados Unidos eu falo favel English. Então, assim, let's bora, né? Então, let's bora. Cara, o que eu tenho aprendido muito agora no Conselho das Empresas? Existe todo um dialeto, do jeito que existe o favelês, existe o corporativês. Então, tu chega lá, o cara fala stakeholder, match. Bom, a match na favela é outra parada. Stakeholder, qual é o outro? Mindset. Porra, é todo um linguajar que eu vou ter que ir pro desenrolo. Para poder, né? Assim, eu descobri que a favela já tinha um compliance muito mais eficiente do que as empresas. É lógico, na pandemia os caras roubando os cartões das mulheres, chamavam os meninos lá do beco e dizia, leva pro compliance para devolver o cartão. E as mulheres vinham pro depoimento, fazer a apuração, e aí o rapaz devolvia, né? Do contrário, o compliance ia se encarregar de corrigir aquele ato impróprio de tomar o cartão das mulheres. Eu comecei a ver que o nosso sistema de transparência também era bem eficiente, né? A ponto de que a gente não teve desvio na pandemia. Porra, mobilizar 1 bi sem ter desvio, porra, é um negócio é suicida quase. Só que a gente começou a chamar as empresas não só para doar, mas para compor o conselho de transparência e de gestão daqueles recursos. Então isso aumentava a credibilidade e a reputação. Tem um desafio agora que eu acho que, principalmente partindo daqui dos Estados Unidos, que toda essa agenda de inclusão das pessoas está sendo rejeitada pelas empresas, principalmente americanas, né? O Donald Trump está puxando o bonde de querer tirar essa galera. Eu tenho alertado as empresas dois lados. Um, tem que manter essas conquistas dentro, mas as empresas têm que ter claro que elas também têm que ser um lugar de encontro e diálogo de todas as pessoas, ou pelo menos da maioria das pessoas. Do contrário, a gente não vai isolar essas posições malucas extremistas. Então, vamos olhar para o nosso país, o Brasil. Quando você tem os evangélicos produzindo música, emprego, mercado de roupa, construindo um mundo paralelo que descambou para a política, que descamba para a estrutura de poder, que descamba para a emenda parlamentar, que vai entrando e vai entrando. Aí na base eles estão fortes, dentro da política eles estão fortes, daqui a pouco eles vão para a gestão pública, daqui a pouco o cara começa a achar que toda escola tem que ter uma Bíblia. E a nossa sorte é que não tem um Ayatollah Khomeini no Brasil, né? Senão e agora está cruzando o crime com a igreja. Então você tem a igreja justificando usar arma para matar os outros e invadir terreiro. Então, assim, se a gente não vê as empresas também como um papel de regulador e de produção de novas normas sociais de coletividade, vai ser difícil. Aí haja dinheiro para pagar muro privado e carro blindado, né, cara? Então, acho que tem aí um desafio novo, e eu acho que esses espaços aqui são importantes. Eu já falei,
Vou trazer, inclusive, eu disse, deixa eu entrar. Meus lobistas são pesados, mas às vezes não combinava agenda, não conseguia entrar. Agora que eu entrei, eu já vou trazer outras experiências, inclusive, que eu acho que é o nosso papel. Vocês têm um papel fundamental, que é de estar renovando o repertório para o país, trazendo novos olhares, novas vivências. Então, André, o povo foi lá para o André Esteves e perdeu essa notícia, mas eu vou dar o spoiler primeiro, né? Então, o pessoal que está lá com o André, eu falei para ele, André, vou dar essa notícia foda no meu, vou concorrer contigo. Mas ano que vem, o Podpah está confirmado no Brasil Conference. Então, nós vamos fazer podcast direto daqui, para o mundão. Por que eu acho? Porque os moleques estão produzindo o futuro da comunicação, um moleque da periferia de Osasco com outro lá de Belém, e misturado com os moleques de publicidade que estão dando show de comunicação, de bate-papo, de troca de ideia, viraram referência, negociando com empresas, virando negócio. Então é importante estar nesse palco. Esse palco é importante para amplificar esses espaços. Maravilha. Sobre as nossas comunidades ainda, nas últimas eleições, muita gente comentou, algumas pessoas comentaram que as pessoas da nossa comunidade elas não sabiam votar, elas não souberam votar. E aí você fez uma fala no seguinte sentido, que a esquerda ela havia se desconectado das nossas comunidades. Queria que você contasse um pouco qual foi essa desconexão e o que a esquerda ela tem que fazer ou ela precisa fazer para que ela consiga se conectar de novo. Isso é a pergunta do milhão, né? Que é nada, né? Eu vou colocar as minhas impressões. Eu sou um cara que já militei em tudo que é loucura de movimento que vocês imaginarem. E aqui é um fórum, digamos, de esquerda, porque tem símbolos e agendas progressistas, ok, gente? Eu acho que a primeira coisa é assim, se desligar qualquer fio aqui, a gente vai correr para saber onde é que desligou para conectar de novo. A produção vai sair correndo feito louco. A esquerda desconectou do povo, ela não quer fazer esse exercício de descobrir onde desconectou. E ela quer chegar agora e perguntar assim, porra, como é que a gente traz os crentes pra gente? É tipo assim, parece que crente é um saco de batata, tá ligado? Traz um saco de batata aí e tal. Não, como é que os pretos, então, parece que os pretos é tudo igual também, né? E aí comete alguns erros, porque ela só quer fazer essa conexão em época de eleição. Aí chega, tipo, no delay, falando das coisas. Outra coisa, nós tivemos anos 4, 2 Lula, 2 Dilma, agora Lula de novo. Então, 5 governos de esquerda. Muita gente que era da base virou .gov.br. E quando você é da base, a agonia, o seu pragmatismo é para ontem. Quando tu vai para a máquina de Estado, para sair uma licitação, para o cara fazer uma praça, quem foi de gestão pública aqui está ligado, quem estuda política pública está ligado. É uma dificuldade enorme. Até porque o povo da favela não tem lobista, não tem escritório em Brasília, não tem os caras que conhecem o Gilmar Mendes, o Lula, né, os seus ministros e tal. Então, a gente fica muito fodido nesse time. E aí, o militante, quando ele vai também para o Estado, ele fica na esquizofrenia, porque ele fica, porra, mas eu cheguei aqui, eu achei que ia ser fácil porque eu tô... É tipo o cara ter a ilusão de que vai prender o Beira-Mar e vai acabar o crime, né? Aí prenderam o Beira-Mar, marcaram mal o pau, continua torando na rua. É a mesma ilusão que o militante tem, que ele vai para a máquina e... É igual que você fala, às vezes tem que virar um cara embaixador, um ministro, não sei o que eu disser, ou eu brigo ou vou ser expulso. Porque com a minha agonia lá dentro, chapa, eu não vou esperar 3 anos, 8 meses passar uma licitação para fazer uma pracinha. Então, eu acho que tem uma parada assim de refletir, para quem que nós estamos falando? As pessoas hoje querem se ver representadas nas coisas. O que nós estamos falando? A esquerda brasileira, infelizmente, ainda é analógica e a visão de mundo é base sindical, num mundo desregulamentado, extremamente digitalizado. E o que nós estamos propondo quanto ao repertório? Muita coisa está ultrapassada, gente. Então, a Tabata falou do pé de meia. Talvez seja a única política do governo do Lula que não é já vi, né? Tipo assim, a gente foi tão para trás no Brasil que quando o Lula veio, aí o Brasil voltou. Mas são com coisas de 2003, né? Dos outros governos do Lula. Então, nós voltamos para frente e para trás, sei lá, que movimento maluco, mas assim, falta repertório novo para dizer, por exemplo, para um jovem que não conheceu as políticas de inclusão, de que a cota não é para segregar ninguém. Falta uma política de comunicação para dizer que o avanço das mulheres não quer dizer foder a vida dos homens. E ele se sentir, porque ele tem aquela cultura machista do carinho provedor da família e tal. Falta a gente discutir que
normal todo mundo professar sua fé. O Estado é que não pode virar nem um palco de uma igreja católica, evangélica ou um terreiro de macumba, já que o Estado tem que atender todo mundo. Então, falta a gente dizer na segurança pública que não é só direitos humanos, que o cara morreu por questões sociais, mas falta a gente conversar que a maioria das mulheres hoje que votam em extrema-direita estão preocupados basicamente com a segurança dos seus filhos, porque elas estão criando os filhos sozinhas. Ela sai para trabalhar, não tem quem deixe os meninos. Aí chega um cara falando, eu vou botar a polícia para proteger seu filho. Aí eu vou dizer, é você que eu voto. Porque ela não tem um horizonte de analisar o extremismo, o Donald Trump, o Steve Bannon. E ela está aqui no dia a dia, ela tem guerra no território, ela quer que acabe a guerra. Se é o pastor, o pai de santo, o policial, o guarda do exército, pouco importa. Precisa de soluções. E é para ontem. Então, essas lições que eu acho que a esquerda perdeu o pé, porque ela não ficou velha só na idade. Eu estou vendo um cara novo de esquerda que está com mentalidade velha. Não vai avançar. E as pessoas não querem falar. Eu lembro que tem assim, ó, Expo Favela. Quando eu falo, o cara fala, mas esse negócio de empreendedorismo é neoliberal. Tá bom, então deixa a extrema-direita falando sozinha sobre isso. Depois não reclama que o povo quer montar negócio. Entendeu? Agora eu vou falar sobre isso. Então o governo deveria fechar o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Porque eles estão falando disso. O governo da Dilma, eu lembro, o último, tinha um cara chamado Luiz Barreto, era presidente do Sebrae. Eu lembro porque a política no Brasil é muito louca, né? O secretário era o Afif Domingues, que hoje é secretário do Tarcísio. Tinha 8 milhões de MEI. E naquela época a gente já falava, devia criar o crédito, facilitar o crédito para as pessoas, ampliar os negócios, criar central de venda, chamar essa galera, qualificar, a maioria de mulheres, isso deveria ser uma política feminista, botar dinheiro no bolso dessas mulheres. Porque nós estamos no capitalismo, é outra ordem, o capitalismo é justo, destrói o planeta, concentrador, tudo certo, mas é o que está tendo para hoje. Eu tenho que jogar com as regras do jogo, que estão aí, e construindo outra perspectiva. Se eu ficar só me lamentando e fazendo condenação, legal, mas quando eu sair na rua, o mundo continua do mesmo jeito, certo? Então, acho que a esquerda tem que fazer algumas reflexões no sentido de que diabo é que repertório que eu estou fazendo. Os avanços que a gente fez até aqui hoje não contemplam mais a maioria das pessoas. Eu estava falando ali, eu ia fazer uma pergunta para o Zé Padilha e também para os ministros que estavam aqui, para o André e para os caras, que eu já fui um jantar com ele, essa galera toda, e aí eles começaram a comemorar que tinham salvado a democracia. Porque não teve golpe, porque derrotaram o Bolsonaro na eleição. E lá na época, antes do golpe, inclusive, né, porque esse negócio da comemoração da salvar a democracia com a eleição do Lula, eles todos comemorando, né, que a democracia prevaleceu e tal. Eu disse, gente, desculpa. Vocês estão tipo assim, parece a minha cabeça caótica, ela vê sempre desenho, tá ligado, André? É como você vê um cano saindo água. Aí correu todo mundo aqui para enxugar a água. E não cuidou do cano vazando. O que vai acontecer? Não trocou o cano, vai vazar em outro lugar. Então todo mundo comemorando, derrotamos o Bolsonaro. Aí vem quem? Pablo Marçal. E vai vir quem? E vai vir outro pior. Porque grande parte da sociedade não se vê contemplada no que a democracia liberal prometeu. E aí, enquanto se comemora que salvou a democracia, continua... Vocês sabiam que metade das pessoas do 8 de janeiro foi oferecido a... Porque eu não sei nem dizer o nome, é alguma coisa penal. Que é tipo assim, nós vamos tirar tudo e a tua punição vai ser sair 2 anos da rede social, vai ser fazer um curso sobre democracia com o Ministério Público e pagar uma multinha. Tá suave. Dos 1.200, metade disseram, foda-se, vou preso. Ou seja, as pessoas acreditam mesmo no que elas estão defendendo. Então, assim, que democracia que nós estamos produzindo que não inclui as pessoas? Que democracia que nós estamos produzindo que 40% da população daqui a um dia será toda religiosa e não se vê nisso? Então, a gente tem que pensar que democracia eu estou produzindo quando eu tenho um jornalismo nosso de debate político que eu só tenho um cara de contraponto. Nem estou dizendo que ele está certo. Mas na medida que eu vou excluindo também as pessoas, achando que estou produzindo um mundo democrático, eu também vou produzindo outro mundo lá que vai se dar o direito de também dizer assim, lá vem os comuns, lá vem os esquerdos, entra aqui também não. Percebe? Então, assim, são reflexões atualíssimas que nós vamos ter que fazer se a gente quiser, por exemplo, no Brasil agora voltou a segurança pública a ser um ponto pauta. No campo progressista tem maior dificuldade de falar de segurança pública. E aí, mais grave do que falar de segurança pública. Como os militantes.gov os militantes de base viraram .gov.br, quando a polícia mata alguém em São Paulo, é a polícia fascista do Tarcísio. Quando a polícia que mais mata é a da Bahia, onde tem 4 gestões de governo do PT, eu acho, ou mais, aí você vê ali uma coisa meio tímida, uma crítica meio... uma unhada esconde a unha.
Porque na prioridade não é mais a agenda pública da base. A prioridade são as conveniências políticas. Então, tem que bater de mão aberta num governo porque é de esquerda, mas que comete os mesmos atos violentos, que é um horror, uma polícia que promete defender a sociedade, matar pessoas, mas quando eu vou para outro estado, eu tenho outro tipo de crítica. A sociedade também não está acreditando mais nesse tipo de política, não. Grande parte dela. Então tem crises e mais crises, e eu acho que é mais assim uma coisa de sentar e assumir que está uma merda e melhorar, do que ficar escondendo achando que está tudo bem e que nós só vamos o Estado Democrático de Direito. Para uma grande parte da população, o Estado Democrático de Direito é só uma frase, gente, nem existe. Filha, obrigado. Queria mudar um pouco de tópico, porque tem um outro tema que eu acho que você fala bem sobre muita coisa, quase sobre tudo praticamente, mas tem um tema que eu gosto muito de ouvir você falar, que é sobre o racismo. E eu como um homem preto, eu me descobri preto tarde. E eu já li você falando, já ouvi você falando que você também se descobriu preto tarde. E eu vi uma matéria sua onde você falou que o negro no Brasil, ele não nasce negro, ele se descobre negro. Eu queria que você falasse um pouco disso, o que essa descoberta significa. E o que você poderia falar para quem está passando por esse processo de descoberta agora? Tá. Essa fala eu fiz dentro de um contexto para as pessoas entenderem como é o racismo de tipo do Brasil, né? Porque as experiências que os nossos movimentos têm, elas são muito inspiradas nos americanos, parte na África, e uma militância mais antiga brasileira, muito na academia. E se você olhar, aqui a gente teve o Jim Crow, lá na África teve o Apartheid. No Brasil não teve nada declarado, mas funciona muito mais do que nesses dois lugares. É tanto que prevalece até hoje, 400 anos depois da escravidão. Né? 300, 400 anos de escravidão. O que produziu no Brasil? Produziu isso aqui, ó, Data Preto Zezé. Quem acredita que existe racismo no Brasil, levanta a mão, só para me ver aqui. Como é que está a percepção do racismo brasileiro. Então, a sociedade brasileira, quem é racista aqui? Então, esse fenômeno do Brasil que é sofisticado, ok? Que é um fenômeno que todo mundo assume que ele existe, mas ninguém assume que pratica. Como a gente não assume que pratica, ele continua existindo. E a grande pergunta que a gente faz é onde é que ele se esconde, então? Como é que ele acontece? Então, quando a gente faz esse teste, você fizer esse teste em qualquer lugar, vai dar a mesma coisa. Todo mundo vai dizer, existe racismo. Na prática, ninguém pratica. Pô, mas como é que ele acontece, então, se ninguém... Fenômeno, né? Sofisticadíssimo. Então, o que eu falei é que o processo histórico brasileiro, ele produziu um tipo de racismo próprio do Brasil. E quando a gente exporta os modelos de enfrentamento ao racismo de outros lugares, e a gente não se esforça de fazer um estudo de base de como é o racismo nosso, aí tu vai produzir... Quer ver um debate que vai vir já já? 56% de pretos e pardos. Quantos são os pretos nos 56%? Só que como a gente preto estava fora, nós fomos de bondão nos 56%. Vai entrar os pretos. Só que agora os pardos estão começando a gritar. Tá vendo nas universidades? Nós conhecemos de pretos e pardos. Tem gente que não é branca, mas também não é preta. E pardo não é do hip hop, não tem a trancinha, não faz o passinho do black, não curte funk. Tem pardo que gosta de música clássica. Tem pardo que odeia funk. Tem pardo que odeia rap, que acha que rap é música de vagabundo. Tem pardo que não está colando com os pretos. Percebe? No Brasil tem isso. Nos outros lugares essas coisas já foram resolvidas. Pra gente tem essa e vai vir muito. As empresas agora estão tirando o pé desse bagulho de diversidade. Não sei se vão esperar morrer outro George Floyd para poder montar de novo aquelas campanhas, né? Eu achava que todo mundo ali ia sair... O cara estava quase Malcolm X, o diretor de marketing das empresas, né? Tipo, Martin Luther King, eu, caralho... Fala aí, Tom. Era uma onda do cacete. A onda negra vem aí, né? E eu dizendo, quando essa moda passar, vai ser foda. Porque no Brasil é outro fenômeno do racismo no Brasil. É que os pretos só prestam a ser exaltados na desgraça. Porque se o preto meter uma marra que está com dinheiro, com fama, esquece. Se tiver namorada não preta, você nem ser loura. Mas não preta já é turbinado. Se estiver bem e meter uma pescocinho assim um pouquinho para cima, já vira arrogante. Às vezes até os próprios pretos rejeitam, porque a nossa mentalidade brasileira produziu a ideia do preto subserviente. Entre os próprios pretos. Por isso que um policial preto desce a porrada. Por isso que o segurança preto, quando eu entro lá na Faria Lima, o cara manda eu ir para a fila da entrega de produto, achando que eu trabalho no negócio de aplicativo. E olha que eu vou no estilo. Eu falei, pô, um dia eu falei assim, no constrangimento pedagógico. Os entregadores daqui são chiques assim, irmão. Aí caiu a ficha do cara, tá ligado? Eu falei, porra, eu comprei essa porra, esse paletó da Brooksfield pra porra nenhuma. Gastei dinheiro pra caralho.
confundido com entregador. Não que entregador não seja uma profissão digna, tá? Mas a mentalidade está capturada. Esse cara aí nunca vai ser o sócio da empresa, aqui no Faria Lima. Ele vai ser sempre o entregador, por mais bonito e arrumado que ele esteja. Então, eu vim na década de 90, eu estava falando para ele que daqui talvez a 10 anos, hoje já tem uma geração que não tem mais esse problema, porque ele já nasce como uma referência. Na nossa época, nós éramos um bombom. Nós vamos descobrir que era preto quando eu vi uma música de rap em 1990. Mas para trás, eu tinha 15 anos. Os outros 15 anos foi só sofrimento e angústia. O cara não sabia por que era rejeitado na escola, por que chamava você de nariz disso, de cabelo disso, que era parecia com aí você leva para as pessoas bonitas. A rainha dos baixinhos, eu falo isso com a Xuxa hoje, ela sabe desse papel cruel que a indústria usou ela e depois ela reproduziu e agora ela faz autocrítica. Né? Que eu tenho uma lista chamada dos meus brancos de estimação. Então tá lá, Gabriela Prioli, tá o Fábio Pochá, tá o Luciano Huck, tá a Paula Lavigne, né? Que é os meus brancos, quando eu chamo é guerra agora. Vai vocês na frente, que aí o povo não atira neles. Aí eles abrem caminho, então eu preciso de dinheiro rápido, ele mobiliza dinheiro, eu preciso de espaço. Então assim, eu acredito que a gente vai produzir uma agenda de inclusão trocando ideias sobre as nossas dificuldades. E se a gente aprendeu essa porra toda errada, a gente também vai desaprender, gente. Agora a gente só desaprende com todo mundo junto. E aí quando eu falo que eu descobri, a gente fala de terapia, eu vejo o povo falar de terapia hoje, né? Eu não faço terapia, não sei se eu vou precisar, Deus queira que não. Que a pessoa fala, porque é autodescoberta, não sei o que, gente, é doloroso pra caralho. No meu caso, quando eu vi a letra de rap, que os caras falaram que a gente negava a gente, que a gente alisava o cabelo, que a gente tinha vergonha, que a gente chamava o outro preto de macaco, e aí eu comecei a entender como é que isso operava, no primeiro momento dá uma raiva do cacete. Aí depois você tem que organizar o seu ódio, politizar a sua revolta e transformar isso em ação prática. Então, assim, cruzar o mar vermelho para a minha geração de 90 foi muito doloroso, mas eu sou um privilegiado de ver hoje que os negão metem a trança, porque no meu tempo era todo mundo careca. Então, isso é um avanço. Que os negão hoje metem gravata, também não tem que ser todo mundo rastafari para parecer do reggae, maconheiro, caralho. Ou então mais preto que o outro para chegar de paletó e gravata. Negão advogado em Harvard. Pô, no meu tempo eu sabia nem que existia Harvard, pô. Eu sou da geração que só fez até a 6ª série. Sabia nem que existia universidade no meu horizonte de ambições. Hoje a gente pode ter gente preta que ambiciona ser CEO de grandes empresas. Ou quem sabe, né? Sócios ou donos, né? Por que não? Então a gente está no outro momento da mentalidade. E era muito difícil na minha época. A gente está chegando aqui quase no final. Eu queria fazer uma última pergunta, que é como que a gente consegue ocupar esses espaços? Por exemplo, esse espaço aqui, que é um espaço que historicamente não foi criado por nosso povo. Como que a gente consegue, de uma forma efetiva, começar a ocupar esse espaço de maneira coletiva? Certo. Ele está falando isso relacionado que a gente comentava que aqui parecia a Suécia, né? É óbvio, né, cara, que é uma universidade dos filhos dos bem-nascidos do Brasil. Mas eu falei para ele que o nosso desafio, eu falo para meus amigos militantes que não chegaram em Harvard ainda. E tem muitos deles que acham que vir aqui é uma merda, porque vai estar um monte de playboy branco, filho das... Aquele enredo que você já conhece. Mas eu falei para eles assim, um dia o Salute, eu saí do conselho do BTG recentemente, inclusive. Ele tirou uma foto comigo, aí o conselho era eu, o Huck, o Rodolfo Medina e o povo lá do BTG. E lógico, né, cara? Só os white. Aí meteram uma foto. Pá, o Salute. Aí eu vi lá os comentários do cara. Porque eles já tinham sido cancelados, porque meteram uma foto numa varanda, lembra? Parecia assim, Noruega. E pá! Aí todo mundo, eita, tá racista. Aí meteram uma foto, aí quem tava lá? Preto Zezé na foto. Aí todo mundo, eita, só tem um preto. Aí eu disse assim, aí ele começou a me ligar, porra, Zé, tá vendo tua foto aí e tal? Tá aí na foto do BTG, só tem tudo de preto, não sei o quê. Eu disse, galera, decide, caralho. Ou tem só branco, é racista, ou então alguém vai ter que entrar nessa caceta. Porque assim, gente, estar nesse lugar, aí eu tô falando pros pretos que estão aqui, tá? E para meus amigos brancos, que eu acredito que vão para minha listinha do Zap de meus brancos de estima e ação. Mas é de estimação também, que às vezes eu brinco com vocês. Mas esse lugar aqui para nós é solitário. Em que sentido? Nós somos sempre os primeiros de tudo. No lugar onde nós não temos manual. Onde nós nunca sabemos que a gente ia chegar aqui. Então nós não sabemos como é aqui. Então, a gente vai ter que aprender junto como é que permanece aqui. Porque quando a gente chega aqui,
é o mesmo que todo mundo sente quando chega num lugar em que você não conhece os códigos, não conhece os caminhos, não conhece os acessos, não tem quem lhe ensine. Então, você se sente meio alheio, meio estranho, meio sozinho na multidão, que se você não consegue fazer conexões, falar com as pessoas, a multidão vira um monstro sem rosto nem coração para você. Então, eu falo sempre, meus amigos militantes são muito guerreiros, querem destruir o sistema, quer brigar e tal, que é importante a luta e a guerra, mas tem que ter alguém que para pensar, que mete a gravata, que vai assinar o contrato, que vai ampliar espaços e produzir espaços em que a gente não precisa vir aqui na Brasil Conference falar que nós somos o primeiro preto do Gustavo, a primeira preta, não sei de quê. Até que a gente naturaliza, igual quando a gente assiste uma série no Netflix, que tem lá o chefe do FBI, que é um negão, aí no meio do filme ele sai, dá um beijo no namorado dele, que é um japa, e vai que vai, aí outra menina que é a chefona, e a gente naturaliza tudo isso porque o foco do filme é ação. Mas essas coisas vão passando de maneira que a gente naturalizou a diversidade. Quando a gente fizer isso, aí sim eu acho que a gente não deixa de ser a gente, mas a gente vê a diferença como um valor massa, a diversidade como algo prático, e aí a inclusão de fato estará. Não porque alguém está dizendo que sofre mais do que alguém, não porque alguém está afirmando uma agenda acima da outra, mas porque a gente viu que cada um pode colaborar na sua maneira, não hierarquizando quem sabe mais, quem sabe menos, mas juntando saberes e conexões e experiências. E a gente torna um ambiente mais confortável, mais agradável e acolhedor para todo mundo. Eu espero. Estou me sentindo assim aqui, aprendendo muito com vocês, com as conversas, com os espaços. Já falei que deixar entrar é foda. É a minha primeira das próximas 50 vezes que eu venho aqui. Até porque eu vou trazer a minha gangue para cá, para ela saber como é que é gostosinho aqui também. E espero estar na mesma disposição com vocês, poder colaborar e transformar espaços como esse, espaços cada vez mais inclusivos e mais Andrés estejam aqui, e mais negonas, mais indígena, mais todo mundo. Se a gente comemora a diversidade como uma coisa boa, a natureza é diversa, é boa por isso. A gente tem que comemorar também espaços que nem esse. E fico feliz de, inclusive, o plenário não estar todo sueco, não está todo norueguês, está misturadinho, gostosinho. E muito obrigado pelo convite, tá? Obrigado, valeu. Obrigado.